Falando então da desproteção, falei agora da impotência, desvalorização, da perda que eu estava falando, perda, situações em que os pais se divorciaram, podem dar perda, situações em que você muda de escola, muda de país, muda de lugar, vem na perda, situações em que você perdeu realmente alguém que você amava, vem a perda. Então, a perda são esses gatilhos que fazem com que você sinta que você perdeu o contato com alguém que era muito importante ou perdeu algo que era importante. Até o próprio trabalho pode acontecer. Você ter perda de trabalho e você, a partir daí, você começar a sentir que as suas coisas começaram a acontecer de uma forma ruim. Entendeu? Entrou em crise de ansiedade, por quê? Por conta da perda. Inclusive, a minha crise de ansiedade, quando eu tive, né? Eu tive dos meus 12, 13 anos, dos 12 anos, assim que meu pai morreu, eu comecei a ter crise de ansiedade. Foram dos 12 até os 17, crise de ansiedade, ataques de pânico e ataques epiléticos. Eles foram crescendo, né? E eles aconteciam muito em relação à perda. Eu tinha perdido meu pai, mas não só a perda, a impotência de não conseguir ajudar. Eu vi o meu pai numa situação terrível dentro do próprio caixão, e aquilo para mim doeu muito o meu peito. Eu não sabia como ajudar, eu não sabia o que fazer. Eu vi a minha família passando por situações ruins. Então, essas pequenas coisas fazem com que a gente consiga perceber o que trouxe essa dor. E por isso que a depressão e a ansiedade é diferente para cada um de nós. Por isso que a pessoa A tem ansiedade com efeitos assim, assim, assado, que na medicina tradicional vão falar, é porque é TAG, é transtorno de ansiedade generalizado, porque a ansiedade dela é de estresse pós-traumático, porque a ansiedade dela é fobia social, porque a ansiedade dela é agorafobia. Gente, tudo isso é porque os sintomas é um pouco diferente e começou a se ver, né? O DSM, que é o grupo dos Estados Unidos que categoriza, que é lá nos Estados Unidos, que categoriza as crises de ansiedade e diz, olha, para os psicólogos, psiquiatras, quando a pessoa está passando por isso, quer dizer que esse distúrbio é tal. Por quê? Porque tem medicações que eles vão dar mais relacionado àquilo, mas não passa de. As pessoas têm sintomas diferentes porque estão com escudos diferentes. E por isso, o escudo que ela tem está relacionado aos sintomas e os gatilhos que disparam nela. Por isso que eu estou mostrando para vocês quais são os escudos para que vocês consigam entender. E uma vez que vocês conseguem entender esse escudo, quando vocês têm uma crise de ansiedade, facilmente vocês falam, opa, peraí, se eu estou tendo falta de ar, que nem a Carla Nogueira acabou de colocar aqui, o meu escudo ativo da falta de ar é da sobrevivência. O que está acontecendo comigo que eu estou sentindo que eu estou perdendo a minha vida? Será que eu estou fazendo algo muito contra a minha vontade? Eu estou sentindo que eu estou morrendo aos poucos? Será que eu estou passando por uma situação em que eu sinto que eu estou perdendo a minha energia vital e que eu estou sentindo que eu não tenho mais para onde ir? Por isso eu estou sentindo essa tontura, essa falta de ar? É como se eu quisesse apagar um pouquinho para recuperar minha energia? Essas são perguntas que daqui a pouco a gente vai estar fazendo essas 5 perguntas. Então, vou falar do último, sobrevivência, aproveitando aqui que eu entrei na Carla Nogueira. Sobrevivência. Escudo da sobrevivência, essa gaveta da sobrevivência, ela está ligada às situações que eu passei em que eu senti que eu podia perder, colocar em risco a minha vida, falta de ar, alguém tapou minha boca, uma criança que chorou muito tempo até engasgar quando era pequena, alguém que ficou no escuro, trancado e não sabia onde estava, pessoas que passaram por processos de sequestro, pessoas que ficaram perdidas, desorientadas em algum lugar, pessoas que desmaiaram, bateram com a cabeça ou desmaiaram, a tensão baixou, passam por sobrevivência. Então, isso está ligado a essas situações. Quando você vai passando por essas situações de sobrevivência, ativam isso para você. E quando que hoje em dia pode ativar? Se eu tenho um escudo da sobrevivência, o que pode fazer com que eu entre em crise de ansiedade? Quando eu sinto que eu estou sufocada, quando eu entro num elevador, ou quando eu entro num show e que está muita gente e começa a sentir abafado, eu preciso sair correndo. Quando eu sinto que aquele ambiente tá me angustiando. Quando eu fico muito tempo fazendo uma viagem de carro, pode me trazer esses gatilhos. Quando eu entro num cinema. Então, são pontos que eu consigo entender o que está fazendo com que eu entre em crise de ansiedade. Por exemplo, aqui a Silvânia, do TikTok, acabou de falar sobre perda de memória. Perda de memória, a gente está falando da hipófise. Então,
Se a minha hipófise, o meu hipotálamo, ele está alterado, automaticamente eu vou ter mais dificuldade de ter concentração. Mas como que ele pode ser alterado? A perda de memória, eu tenho que pensar. Se eu estou tendo depressão nesse momento, estou tomando medicação durante muito tempo, um dos efeitos secundários colaterais dos medicamentos benzodiazepínicos e SRS e SRNs são exatamente os tricíclicos, né? Os medicamentos tricíclicos antidepressivos é a perda de memória. É você poder estar com Alzheimer precoce, é poder passar por um processo de dificuldade de concentração. Então, eu tenho que entender se isso que eu estou passando, essa perda de memória, é por conta do que eu vivenciei ou é por conta do efeito colateral que o medicamento traz para mim, tá bom? É importante você fazer essa ideia aí sobre a perda de memória.